Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Aleluias. Volte para 1 Reis. 1 Reis. Capítulo 17, um pouquinho atrás, 1 Reis, capítulo de número 17. Glória a Deus. Amém? Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele levantou-se e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão da tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E eis aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos.
E Elias disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro a mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois fará para ti teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor fale conosco. O Senhor nos deu uma direção para essa noite, e eu sei que o Senhor está nessa direção. Por isso eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor fale conosco. Espírito Santo de Deus tem a liberdade de agir. Espírito Santo de Deus tem a liberdade de falar, de curar, de sarar, de fazer aquilo que o Senhor propôs para que acontecesse essa noite, e que possamos ser instrumentos Teus nas Tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus. Talvez você esteja se perguntando: o que tem a ver um texto com o outro? O que o pastor foi ler? Um texto de um profeta que está vivendo às margens de uma grande devassa da Babilônia, vivendo dentro de um império cativo, do cativeiro, e depois falar de um profeta em que viveu uma época em que Israel governava, apesar de que o rei que governava na época não era um bom rei. Esse texto, com ele, o Espírito de Deus falou no meu coração que, caminhando nele, nós vamos entender aquilo que é o nosso potencial em Cristo Jesus. Eu queria que você já pudesse abrir a sua boca de profeta e olhar para alguém e dizer assim: há um potencial em você que você não sabe. Bem, para isso, vamos começar no primeiro texto. A Bíblia fala a respeito de um profeta chamado Ezequiel, e o profeta Ezequiel é importante falarmos um pouco dele para entendermos. O profeta Ezequiel é um menino que nasceu num berço, na nossa forma de dizer, cristão. Ele nasceu num berço sacerdotal. Ele foi criado para ser um sacerdote, tinha um chamado sacerdotal. Como ele tinha 15 anos de idade, ele já tinha passado a fase da sabatina, porque todo menino que nascia numa família sacerdotal, aos 7 anos de idade, ele era levado para aprender a palavra de Deus, ou aprender a Torá, com uma pessoa que era chamada de aio, ou professor na nossa linguagem. E ele acompanhava esse menino dos 7 anos até os seus 12 anos. E nesse período esse menino tinha que aprender a história da Torá, a Torá escrita, a Torá verbal. Ele tinha que dominar a Torá de tal forma que fosse decorada. Porque aos 12 anos, na época da Páscoa, ele era levado ao templo. E quando levado ao templo, ele era sabatinado no sábado de Páscoa. E nesse sábado ele tinha que responder os sacerdotes conforme as perguntas que eram feitas. E os meninos que respondiam corretamente eram separados para serem ungidos sacerdotes aos 30 anos de idade. Aqueles que não passavam poderiam servir a casa do Senhor, mas não seriam mais sacerdote. Estamos falando de um menino que com 15 anos de idade, ele já era chamado para o sacerdócio. Ele era um menino, segundo a Bíblia, que foi escolhido, que passou pela sabatina, que estava levando um sonho sobre ele. Mas a Bíblia diz também que, passado algum tempo, a Babilônia vai e ataca Israel e prendem Israel e os levam cativo. Queimam o templo e destroem o templo de Deus. Queimam os muros e as casas em Israel. Agora eu vejo esse menino saindo da cidade e olhando para a cidade e vendo todos os seus sonhos sendo queimados. Porque aquele templo não significava só um templo feito por mãos humanas, mas era o lugar onde ele devotaria a sua fé em Deus. Era o lugar que ele serviria a Deus. Era o lugar que ele se entregaria a Deus aos seus 30 anos para servir o resto da sua vida ao Senhor. Era um sonho. Mas agora ele é levado à Babilônia.
5 anos ele trabalha na Babilônia, ajudando na escravidão. Ele vai buscar água na beira do rio Querite e sobe com a água para levar as pessoas que estavam trabalhando na escravidão. 5 anos se passaram e esse moço continua sonhando, continua com o coração voltado a Deus, voltado à vontade do Senhor. A Bíblia diz que quando se completa 5 anos, Deus aparece para ele na beira do rio Querite. Deus dá a ele uma visão tremenda, a visão que ele não consegue explicar. Na verdade, a visão não foi explicada no Velho Testamento. A visão que Deus deu a ele só foi explicada no livro de Atos, no capítulo 2, porque se cumpriu o ato do Pentecoste. Ele viu a visão do que ia acontecer no Pentecoste e ali iniciou o chamado na vida dele. Esse menino começou a ter visões na beira do rio, começou a ter palavras proféticas na beira do rio, começou a ter uma intimidade tremenda com Deus na beira do rio. Era um menino profeta, era chamado por Deus, escolhido por Deus, tomado pelo Espírito Santo de Deus, um moço que tinha diferencial em meio aos outros. Ele era um homem de Deus. Já no final da sua juventude, a Bíblia fala que Deus o pega e o leva em visão ou em espírito no meio de um vale de ossos secos. E quando coloca ele no meio dos vales de ossos, ele já era um moço com experiência com Deus, nascido num lar cristão, conhecia a palavra de Deus, e Deus o coloca no vale e o faz andar no meio do vale. E ele anda no meio do vale, conhece o vale e ele dá uma palavra. Ele diz: e os ossos estavam sequíssimos. A referência de ossos sequíssimos, ele estava dizendo assim: não há possibilidade nenhuma de acontecer alguma coisa boa nesse lugar. Esse lugar chegou no pior momento da crise. Esse lugar chegou no pior momento que alguém pode chegar. Era o fim do fim. Era o encerramento de qualquer história. E aí a Bíblia diz que Deus vai ao coração dele e dá uma palavra. Deus diz a ele assim: poderão, Ezequiel, reviver esses ossos? E aí esse menino é confrontado na sua fé. E ele dá uma resposta interessante. A resposta que nós damos para qualquer pessoa quando não temos resposta: o Senhor sabe. Não é assim, pastor Petit? Chegam para nós e a gente não tem resposta e fala assim: Deus sabe de todas as coisas. E quando um pastor fala Deus sabe todas as coisas, não insista, porque é Deus que sabe, ele não sabe. Ele deu essa resposta. Um moço em que Deus dava visões, falava através de visões na beira do rio. E quando Deus fala: Ezequiel, pode reviver esses ossos? A fé dele foi confrontada a ponto de dizer assim: Senhor, o Senhor é que sabe, e eu não tenho resposta para isso. E aí a Bíblia diz algo tremendo. A Bíblia diz assim: então Deus falou: profetiza, filho do homem, sobre esses ossos, e dize a eles que o Espírito, a primeira coisa que Deus fala é assim: que o Espírito virá sobre eles, e eles viverão. E depois Deus fala: e virão sobre vocês pele, carne, nervos, os ossos se juntarão. E a Bíblia diz que ele profetizou conforme ordenou o Senhor, da forma que Deus falou. E a Bíblia fala que os nervos começaram a crescer, porque houve um ruído, os ossos se juntaram, todos os nervos cresceram, a pele cresceu, um exército se pôs em pé. Mas quando ele olhou para o exército, ele disse uma palavra tremenda, diz assim: e não havia o Espírito sobre eles. E aí esse moço vai falar com Deus, fala: Deus, o Espírito não veio, o Espírito não chegou aqui. E aí Deus olha com um olhar de ternura para ele e diz assim: vai de novo, agora profetiza só para o Espírito, e diz: Espírito que se move nos 4 cantos, venha sobre eles para que vivam. E a Bíblia diz que ele profetizou de novo do jeito que Deus falou, e o Espírito veio e tomou todos aqueles
Homens que estavam de pé já não eram mais ossos, eram homens, e eles reviveram e voltaram à vida. E se formou um grande exército, que formava o exército do povo de Deus. Aí tem uma outra história. A Bíblia fala de um profeta chamado Elias, o tesbita. A palavra tesbita referencia a um lugar desconhecido, porque até hoje nenhum teólogo consegue provar onde era o lugar que vinha um tesbita, qual era a região. A palavra tesbita não foi originada de uma situação, ela apareceu no hebraico e foi escrita. Um moço totalmente desconhecido. Elias, quando apareceu, ele não veio da escola de profetas. Ele não veio da escola sacerdotal. Só sabemos que ele era do povo de Deus. E que ele conhecia Deus. E que ele tinha temor de Deus. Só que o temor que ele tinha era similar ao temor que havia no coração de Ezequiel. A vida que ele tinha com Deus era similar à vida que Ezequiel tinha com Deus. Mas eu vejo algo totalmente diferente no comportamento de alguém que conhece a Deus. Os dois conheciam a Deus. Os dois tinham experiência com Deus. Os dois tinham visto sinais de Deus. Mas o primeiro que eu estou dizendo, até quando Deus falou com ele, pode acontecer um milagre, ele disse, o Senhor é quem sabe. Quando o outro foi levantado por Deus, e ele foi afrontar o rei, ele disse assim, não vai chover, segundo a minha palavra. Aqui eu estou colocando dois tipos de pessoas, que existem no meio da igreja. E pasmem, nós estamos em uma terça-feira profética que vai durar tempos aqui. Estamos falando há 4 semanas ou 5 semanas sobre provocadores de milagres. E ainda temos esses dois tipos de pessoas aqui. E não é que havia dois tipos ou os dois profetas, um é menor do que o outro, não. Existe um grupo de pessoas que ficam totalmente dependentes de que Deus apareça para fazer um milagre. E vivem somente pedindo coisas para construir diante de Deus, esperando que Deus desça do céu e faça. Mas existe um outro grupo de profetas que não precisa da palavra de Deus, da direção ouvida por profeta. Basta ter uma palavra escrita e ele sabe que ela vai se cumprir. Eu vejo agora aqui um profeta que viu a corrupção do povo e viu que a Bíblia diz que quando o povo se corrompesse, Deus ia tocar na terra. Que o povo se corrompesse, Deus ia fazer sinal no céu. E ele disse, então, se a palavra diz isso, eu vou, baseado na palavra, dizer, não vai chover. Ei, eu quero dizer algo para você. Deus está querendo que você se levante como um Elias, um homem de Deus, que tendo base na palavra, vai se levantar para profetizar nesses últimos dias, e a tua história, a história da tua família, a história do teu trabalho, dos teus negócios, vai mudar, porque Ele está contigo. Ele está contigo. Nós podemos sim ser Ezequiel. Mas será que eu tenho que esperar toda vez Deus usar um profeta? Será que eu tenho que se comportar como Ezequiel e sempre esperar isso acontecer para que eu possa profetizar diante dos meus problemas? Ou eu posso olhar na Bíblia e ver que a Bíblia tem uma promessa naquela direção e eu posso lançar a palavra naquela direção? São dois homens de Deus. E é impossível dizer que um deles está em pecado. Não, os dois estavam firmes com Deus. É impossível dizer que Deus escolheu um e não escolheu o outro, porque Deus escolheu Ezequiel na beira do rio. E Elias não aparece Deus escolhendo. É impossível dizer que Elias era mais queridinho de Deus do que Ezequiel, porque se olharmos a história, a trajetória, eu poderia dizer que quem era mais queridinho era Ezequiel. Que ele tinha história com Deus.
Sabe o que Deus está dizendo? Eu não preciso ter uma história. Eu não preciso ter nascido dentro da igreja. Eu não preciso ter uma raiz. Eu posso hoje decidir mudar a minha vida e levantar para profetizar que Deus vai mover os céus. Eu posso entender e interpretar a vontade de Deus e ir para a direção que Deus me dá. Ou posso ficar esperando Deus aparecer para me dar a direção. O nosso diferencial está aí. Porque se eu esperar para Deus aparecer e me dar a direção, talvez o milagre que eu precise hoje chegue daqui 2 anos. Talvez demore mais tempo. Porque Deus vai estar dando oportunidade para mim reagir. Se eu não reagir, Ele vai ter que fazer. A semana passada eu falei que Deus quer fazer milagre na tua vida até um dia que Ele não vai mais fazer milagre. Por quê? Porque você será o próprio milagre. Vai chegar uma hora que a tua vida vai estar tão concretizada que você não precisa mais de milagre. Você vai só dizer obrigado, Jesus. Mas hoje Ele está direcionando a sua vida. Hoje Ele está te chamando a atenção. E está dizendo quem é que você escolhe ser. Você quer ser Ezequiel, um homem de Deus, mas que só faz aquilo quando Deus aparece e diz para fazer, ou você quer ser um Elias, ousado, que já pega a palavra que existe e lança no reino espiritual, acreditando que toda palavra que está escrita, ou toda palavra que saiu da boca de Deus, ela vai se cumprir. Olhe para alguém e diga assim: quem você é? Se você é sábio, você vai responder assim como eu vou responder para o Tiago: eu sou o Ivan. Pastor, não entendi isso. Eu tenho a minha história, você tem a sua? Nós estamos falando da história de 2 homens, mas Deus vai construir uma história com você. Deus vai construir uma história na sua vida, na sua casa, na sua família. A história que Deus vai construir é com você. A sua resposta tem que dizer: eu sou o Ivan. Você dá o seu nome e dizer: é a minha história e eu vou decidir ela hoje. Eu vou tomar uma decisão em que vai separar os mares, vai separar a linha, vai separar a divisão do antes da minha vida para o novo que vem em 2018. E eu vou andar um pouquinho no texto em que nós lemos. A Bíblia diz que quando Eliseu profetizou, na hora, Deus ouviu no céu um homem que se levantou para profetizar segundo a palavra, e Deus cerrou o céu. Quando Deus cerrou o céu, irmãos, deixa eu dizer algo para você: pode acontecer o que tiver que acontecer lá no mundo, Deus vai te poupar e te guardar. O mundo está em crise, nós estamos em Cristo. Pastor, aonde eu passo tem gente chorando, vendo os lenços. Ei, você pode escolher. O texto diz assim: quando ele terminou de profetizar, Deus fechou o céu, e quando ele foi sair, Deus falou com ele. Porque quando temos ousadia para arremessar a palavra, direcionar a palavra, profetizar a palavra, logo que profetizamos a palavra, Deus vai nos dar a direção para onde temos que ir. Nós não podemos só esperar a direção. Se eu já tenho a palavra, eu tenho que profetizá-la, e aí vem a direção de Deus. Profetiza. Deixa os seus lábios lançarem palavras de bênção na tua casa, no teu relacionamento, nas tuas finanças. Deixa a tua boca lançar palavras, e aí Deus vai te dar a direção. Olha o que a Bíblia diz: e aí veio a palavra de Deus a Elias, e disse assim: vai para a beira do rio, porque você vai beber a água do rio enquanto a água estiver lá. E eu vou ordenar um corvo que te sustente.
O corvo aqui, irmãos, é corvo, não é urubu. Já vi muita gente enroscar nisso e dizer que o corvo come carniça, carne estragada. Não, corvo é caçador, come carne crua, carne boa. O nosso urubu é o lixeiro, é o que faz a limpeza nos animais que morrem e estragam. A Bíblia fala que ele buscava a carne fresca toda manhã, ele caçava para Elias. Só que é interessante que ele caçava para Elias e ainda passava em algum lugar e pegava um pão fresquinho e levava pão e carne. De tarde ao anoitecer, voltava o corvo de novo de uma caçada com carne fresca e levava para Elias a carne e o pão. Sucessivamente isso durou um tempo, a Bíblia não fala quanto tempo, mas foi um tempo suficiente que a falta da água secou o rio Queribe. Secou o rio, não havia mais água no rio. E aí quando Deus olhou e viu que não havia mais água, Deus falou de novo. Deixa eu dizer para você, irmãos, nós temos que ser pessoas assim, que a gente só depende que Deus fale quando não tem mais saída. Enquanto tem saída, vamos para cima. Enquanto tenho que fazer, palavra está lançada, eu vou na direção da palavra. Enquanto a palavra está na minha vida, eu tenho convicção dela, eu mesmo vou profetizá-la e vou caminhar nessa direção, porque Deus vai cuidar de tudo. Só que tem uma coisa muito importante que diferencia os dois. A Bíblia fala que quando o Espírito não entrou neles, ele correu para Deus e falou: Deus, e agora? O que eu faço? A Bíblia fala que Deus fala assim: profetiza, ó filho do homem. Aquele ó tem um acento para deixar mais forte. Interessante que se você pega no texto hebraico, era como se Deus gritasse com Ezequiel. Era como se Deus dissesse assim: ó! Eu não falei? Profetiza para o Espírito agora, menino, porque eu já dei a ordem para você. O que é que você está fazendo que ainda não profetizou para o Espírito? E nós vivemos, irmão, numa geração de pessoas da igreja assim. Deus dá a ordem, a gente vai e profetiza, e aí depois a gente volta e fala assim: eu sabia que não ia acontecer nada. Aí Deus fala: meu Deus, menino, a palavra está aí, profetiza, eu já liberei, creia nela. Mas vou ter que fazer 2 vezes, faz 3 se precisar, mas creia na palavra, não desista dela. E aí aquele menino pega a palavra e olha para o vale, já não é mais ossos, agora o vale está cheio de homens mortos de pé. E ele diz assim: ó, o Espírito vem dos 4 cantos e sopra. E eles viveram. O milagre aconteceu do mesmo jeito, sim ou não? Mas precisou Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: não deixe Deus te dar um chacoalhão. Diga para ele: profetize antes. Vamos lá com o outro agora? Elias, vai agora para Serepta. Eu ordenei uma viúva que te sustente. Vai lá. E Elias se levanta e vai para Serepta. Quando ele entra em Serepta, ele, por discernimento de Deus, ele reconhece a viúva. E a Bíblia fala que ele vai até a viúva. E quando ele chega até a viúva nem sabia quem era ele. Qual era a palavra que Deus disse para ele? Eu ordenei a ela que ela cuide de você. Na compreensão comum, eu entendo que ele chegaria e ele diz assim: ai, você é o homem que Deus falou comigo. Mas não foi isso que aconteceu. Deus, quando entende que nós temos personalidade profética, Ele sabe que nós vamos agir conforme a palavra.
Deus, quando entende que nós entendemos o poder profético que está em nós, Ele vai permitir que as circunstâncias venham e nós vamos se virar com elas, mas nós vamos agir, e aí Deus vai entrar e vai fazer um milagre. Como assim, pastor? Olha a história, nós lemos, a Bíblia diz que ele chegou em Sarepta, e ele chegou para a viúva, e disse assim para a viúva: você pode me dar água? E ela falou: bom, eu tenho pouca água, mas ninguém nega um copo d'água para ninguém. Eu vou dar água para você. Quando ela foi se virar, ele disse assim: viu, mas traz para mim também um bolo, em algumas traduções um pão. Aí ela virou para ele e disse assim: aí eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Está vendo esses 2 gravetos que eu peguei? É minha última cozinhada. Eu vou fazer o meu último assado, vou assar um bolo, vou saciar a fome do meu filho, vou comer e nós vamos morrer, porque é o único que nós temos. Se fosse um outro tipo de profeta, não vou falar Ezequiel, mas um outro tipo de profeta, sabe o que ele ia fazer? Dá um minutinho para mim. Deus, e agora? A situação ficou completamente complexa e contrária à palavra que Deus deu. A palavra que Deus deu disse assim: até que volte a chover, ela vai cuidar de você. Até que volte a chover, ela vai cuidar de você. Diga comigo: até que volte a chover, ela vai cuidar. Se fosse outro profeta: Deus, o Senhor falou que ela ia cuidar de mim. Elias tinha discernimento, é o que Deus quer que a gente tenha para gerar milagres. Entenda que o veio profético está em nós. Ela falou: eu não tenho, o que eu tenho eu vou fazer um pouquinho agora, vai comer eu e o meu filho, e a gente vai esperar para morrer, não tem mais nada. Aí ele ouviu a voz de Deus, ele falou assim: Deus falou comigo que essa mulher ia cuidar de mim até que voltasse a chover. Mulher, assim diz o Senhor. Deus não falou nada. Deus não falou nada, ele estava usando uma palavra quando Deus mandou ele sair do Querite. Ele olha para ela, tudo contrário do que aparentemente Deus falou, está ao contrário do que Deus falou, mas pode ficar a favor. Está ao contrário, mas vai ficar a favor. Aí ele pega a palavra que está ao contrário e olha para ela e diz assim: assim diz o Senhor, vai e faz conforme você falou, mas traz primeiro para mim, porque eu libero uma palavra sobre a sua vida. A farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai acabar, até que volte a chover a terra. Ele só tinha uma palavra: ela vai cuidar de você até que volte a chover. Ele sabia que o limite da profecia dele é até que volte a chover. A gente tem que ter discernimento. Não vamos além daquilo que Deus fala, mas dentro do que Deus falou, eu tenho liberdade para profetizar, porque Deus tem uma promessa sobre a minha vida. Então ele falou: vai lá e faz, porque não vai faltar farinha. Deus falou que você vai cuidar de mim. Para você cuidar tem que ter farinha. Deus falou que você vai cuidar de mim. Para você cuidar tem que ter azeite. Não vai acabar a farinha, não vai acabar o azeite até que volte a chover. Deus deu uma palavra para mim e vai alcançar a tua casa hoje. Deus tem dado palavras para você. Hoje eu estou aqui simplesmente como um profeta, para dizer para você: se desperta com a palavra que Deus já te deu. Se desperta, porque a palavra que Deus te deu já é alimento para você fazer o teu milagre.
Se desperta, porque a palavra que Deus te deu é para você construir aquilo que você precisa construir. A palavra que Deus te deu é para você voltar a ter um relacionamento abençoado. A palavra que Deus te deu já é para mudar a tua história, o teu ministério. Deus já te deu a palavra. Hoje é noite de você acordar e não ficar toda hora, Deus, o que eu faço agora? Não, você dizer, em nome de Jesus, problema, eu tenho a palavra. Em nome de Jesus eu profetizo, não vou viver mais assim. O meu mundo vai mudar, a minha história vai mudar. Lá está em crise, eu estou em Cristo, em Cristo, em Cristo. A minha história vai ser outra. Quem tem a palavra tem tudo. Quem tem a palavra tem tudo. Diga para pelo menos 2 pessoas, diga assim, você tem a palavra. Deus liberou a palavra sobre a sua vida. Palavras de cura, de libertação, de mudança na história. Deus liberou palavras tremendas sobre as nossas vidas. E deixa eu dizer uma coisa para você. A única pessoa que pode te parar é você mesmo. A única pessoa que pode te calar é você mesmo. E as circunstâncias que rodam a nossa vida são para nos calar. Porque essa circunstância Elias não esperava. Porque veja bem, olha o conjunto das coisas, o conjunto. Primeiro Deus diz assim, vai lá que o corvo vai dar conta. E ele vê o corvo dando conta. Então qual é o conjunto? Quando Deus fala, vai que ela vai cuidar de você, é para estar tudo em ordem. Porque quando ele profetizou a palavra e parou de chover, ele foi na fé. Agora ele estava sendo conduzido por Deus. E no primeiro passo da condução que Deus deu para ele, tudo surtiu e correu de acordo com o que Deus falou. Agora Deus fala para ele, você viu, Elias, como eu sou bom? Viu como eu cumpro com a minha palavra? Viu, Elias? O corvo foi aí? Foi, o corvo veio. Foi quantas vezes? 2 vezes por dia. E a carne como estava fresquinha, ó. Era só botar na brasa. Mas você comeu só carne? Não, vinha um pãozinho. Não sei quem fazia esse pão, mas ele trazia um pão bom. Pensa num pão gostoso. Então tudo correu conforme eu falei, Elias. Tudo conforme eu falei. Então agora levanta. Vai para Serepta, que lá tem uma viúva que vai cuidar de você. Primeira fase do desconexo. Viúva, na Bíblia, é para ser cuidada e não para cuidar. Deus já estava levando ele para algo desconexo. E eu ouso abrir um parênteses para dizer algo. Deus estava levando ele para cuidar da viúva. Mas há caminhos que Deus nos coloca, que entre nós sermos abençoados, quando nós vamos ser abençoados, Deus abençoa outros a nosso redor. Deixa eu dizer algo. O que Deus vai fazer na tua vida é para atingir você, a tua família e outros ao redor. Ei, Deus sempre está preocupado com quem está ao nosso redor. Aí a Bíblia diz, e ele olha, ele sai, está tudo certinho. Quando ele vai e chega para a viúva, e a viúva fala assim, não tem nada. Na verdade, para amanhã eu não tenho nem para mim e para o meu filho, quanto menos para você. Não tem nada. Tudo que ele viu no segundo episódio da vida dele, ou no segundo capítulo, era desconexo. Primeiro Deus fala e cumpre tudo. Segundo, Deus dá a palavra. E quando ele chega, não está pronto o cumprimento. Não significa que Deus não cumpriu. Não. Tem palavra que Deus dá na nossa vida que vai começar a cumprir quando chegarmos no lugar. E nós seremos os agentes para que o cumprimento da palavra aconteça. Nem tudo que Deus dá de palavra revelada vai chegar pronto.
Muitas vezes Deus vai te dar só a palavra, e é com ela que você vai construir o que precisa ser construído. Por isso eu vim falar aqui sobre 2 profetas diferentes, porque o meu desejo é que você não seja o tipo de profeta que sempre dependa de Deus para construir alguma coisa, mas que você mude o patamar, e com a palavra que você já tem de Deus, você comece a construir a sua nova história. A diferença está no comportamento de fé, no comportamento de saber que o nosso Deus é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, sempre será. É o mesmo Deus que, se precisar, Ele traz à existência até o que não existe. É o mesmo Deus que, se precisar parar uma enchente para você atravessar seco, Ele vai fazer. Ele é o mesmo Deus. É o Deus que coloca a mão no coração do juiz, que coloca a mão no coração daquele irmão ou parente que é duro de coração, e a Bíblia fala que Ele esmiuça o coração. Ele é o mesmo Deus que faz a construção das coisas ao nosso redor através da nossa fé e profecia. A palavra profética de Deus está aí, em você. Já libere uma palavra, diga para o seu irmão assim: a tua história muda hoje. Pastor, você não está indo longe demais com essa palavra aí, não? Se você for Ezequiel, você vai dizer que sim. Mas se você for Elias, vai dizer assim: tomei posse, eu mudo hoje. A escolha é sua ser, porque a palavra não muda. A palavra não muda. E vou dizer para você que quando você começa a construir a promessa, quando você começa a construir a palavra profética, não significa que essa construção não vai ter nenhuma surpresa. Haverão surpresas no meio do caminho, mas essas surpresas vêm para que você entenda que você ainda é profeta. Você não vai profetizar uma vez e esperar tudo acontecer, não. Em meio ao caminho, algumas coisas vão dar errado. Em meio ao caminho, surpresas vão aparecer, mas elas só vão aparecer para que você volte a profetizar. Explica melhor, explico. Está ele comendo pão, comendo bolo, pastor Petit. Está lá a Jorge Aguinha do poço, a viúva cozinhando para ele de boa. Aí um dia o filho dela fica doente. Uma casa que estava abençoada por Deus, irmãos. Estava abençoada por Deus. O filho fica doente. Em poucos dias a doença se agrava. E ele não percebeu o que estava acontecendo. Quando ele foi perceber, a viúva estava chegando até ele dizendo assim: por que você vieste à minha casa para descobrir a minha iniquidade? Porque quando você chegou aqui, Deus me viu, e quando viu a minha iniquidade, matou o meu filho. E ele recebe a notícia que o menino tinha morrido. Deixa eu dizer algo para você. Tem muita gente que às vezes a gente olha para eles assim: esse camarada não tem cura, não tem salvação, não tem jeito. Mas quando você chega, Deus não chega com você para descobrir a iniquidade. Deus chega para mudar a história. E quando Deus muda a história, Ele revela quem você é de verdade para essa pessoa. A Bíblia fala que Ele se comove, e Ele vai e pega o menino, e leva o menino para o quarto do menino, e coloca o menino numa cama, e a Bíblia fala que Ele mede o menino 3 vezes. Vai entender coisa de profeta? Pensa que eu não tentei trazer essa revelação para você? Eu quase procurei no Google, mas no Google só dá informação errada. Olhei o texto original, ele mediu 3 vezes. Eu falei: Jesus, por que profeta faz assim? Eu estava no ônibus vindo para cá, vindo de São Paulo. Eu falei: Jesus, por que
mediu 3 vezes, por que o profeta faz essas coisas loucas? O Espírito de Deus falou assim, você também não faz? Deus, não está mais aqui quem falou, porque se é um camarada que crê em ato profético, sou eu. Eu já fiz a igreja andar 7 vezes em volta da igreja, já fiz a igreja pular, já fiz a igreja fazer ele contar jogando basquete, já fiz a igreja pular para fazer tremer a muralha, e o povo, muita gente está fazendo junto com a gente, nem sabe o que está acontecendo, o pastor mandou, vamos fazer. Mas eu estou acreditando que um rompimento espiritual. E esse profeta fala, e mediu o menino uma vez, mediu o menino a segunda vez, mediu o menino a terceira vez. Eu não sei se ele estava tentando achar alguma coisa que coubesse ali, não sei, mas era profético. Quando ele terminou de medir, ele falou, Deus, eu fiz um negócio aqui que eu acredito, agora é com o Senhor, devolve o espírito. E o espírito do menino voltou no menino. As coisas vão acontecer durante o percurso, parecendo contrárias, mas a verdade é para que você use a sua fé. Você vai estar caminhando e você profetizou e começou a acontecer as coisas. Você fala, oh glória, agora vai. Agora vai. E de repente alguma coisa acontece e você, oh meu Deus, vou profetizar de novo. E é isso que Deus quer. Ele tinha a opção de voltar e fazer como Ezequiel. Deus, e agora? O menino morreu. Ele não, ele pegou o menino, foi lá, mediu 3 vezes. Ainda vou descobrir por quê. Eu vou descobrir. E depois que ele mediu 3 vezes, ele falou, Senhor, devolve o espírito para o menino. Ele não ficou lá, Deus, pelo amor de Deus, Jesus. Não, Deus, devolve o espírito. Ele estava batendo um papo assim, como você, devolve aí. Bem de boa, né? Devolve aí. E a Bíblia fala que Deus devolveu o espírito ao menino. E ele pega o menino pela mão. E eu fico tentando imaginar a cena. Ele desce, a Bíblia fala que desce, então a casa era um sobrado. E ele desce com o menino e leva o menino até a sua mãe e entrega o menino para sua mãe. Quando ele entrega o menino para sua mãe, olha o que a mulher fala. Depois de anos vendo multiplicação do azeite, vendo multiplicação da farinha, depois de anos vendo o que estava acontecendo, só agora ela fala isso. Bem sei que agora tu és um homem de Deus e Deus é contigo. Pastor, não entendi. Tem hora, irmãos, que Deus vai fazer a gente tropeçar em alguma coisa, porque Ele quer mostrar para as pessoas que você é profeta. Ele quer mostrar para as pessoas que você é mulher e homem de Deus. Ele quer mostrar. Então parece que está tudo indo bem, de repente alguma coisa trava. É para mostrar que Deus está na sua vida. Eles vão dizer, aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus. Deus está com você. Nada vai parar você. Na profeta, você é profeta de Deus. Você foi levantado por Deus nessa geração para liberar a palavra profética. Fique de pé junto comigo.